Olá, caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Luciano, Padre Salvista, e mais uma vez nós estamos aqui no canal YouTube dos Salvistas, na Fraternidade Jesus Salvador, para continuarmos nossas reflexões sobre as leituras que nós escutamos em nossas liturgias dominicais. Antes de continuarmos, convido você a dar o seu gostei, a compartilhar o nosso vídeo com seus amigos, familiares e conhecidos e ativar o sininho das notificações para receber as notificações dos nossos vídeos. Obrigado. No próximo domingo, 21 de abril, nós vamos celebrar o quarto domingo da Páscoa. E como todo ano, o quarto domingo da Páscoa é o domingo do Bom Pastor, porque nesse domingo nós escutamos sempre um trecho tirado do Evangelho segundo São João, lá do capítulo 10 de São João, que é o Evangelho do Bom Pastor. O capítulo 10 é o Evangelho do Bom Pastor. E o texto que nós vamos escutar no próximo domingo é tirado, então, de São João, capítulo 10, versículos de 11 a 18. Não sei se vocês sabiam, mas a imagem do pastor é uma imagem muito presente na história do povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel é um povo que vivia da agricultura e da criação de animais. E se nós percorrermos a Bíblia, nós vamos ver que grandes personagens do povo de Israel eram pastores de ovelhas, como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e Davi. É por isso que o próprio Deus se utiliza da imagem do pastor para falar do seu amor, do seu cuidado para com o seu povo. De modo particular, lá no capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel, que você pode conferir aí na sua Bíblia. A palavra pastor, roi em hebraico, na língua do Antigo Testamento, ela vem do verbo ra'á, que significa cuidar. Então, por isso que o Senhor usa a imagem do pastor para falar do seu cuidado para conosco, como nós escutamos lá no profeta Ezequiel, no capítulo 34, quando o Senhor reprime aqueles que foram colocados na frente do povo de Israel para serem pastores, para guiarem o povo, para cuidarem do povo, e não cuidavam. Então o Senhor, depois de recriminá-los, diz o seguinte: eu mesmo apacentarei o meu rebanho, eu mesmo lhe darei repouso, oráculo do Senhor Deus. Buscarei a ovelha que estiver perdida, reconduzirei a que estiver desgarrada, curarei a que estiver fraturada e restaurarei a que estiver abatida. Quanto à gorda e vigorosa, guarda-la-ei e apacentá-la-ei com direito. Então o Senhor promete, pela boca do profeta Ezequiel, que ele vai cuidar de nós, que ele é o bom pastor. O discurso que nós escutamos no evangelho deste próximo domingo, o discurso de Jesus, então é, antes de mais nada, a identificação de Jesus com o bom pastor, que é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus que veio ao nosso encontro, que veio nos pastorear, que veio cuidar de nós, que veio atrás da ovelha perdida, como prometido no texto que nós acabamos de ler, Ezequiel capítulo 34, versículos de 15 a 16. Então nós vamos escutar no domingo que vem Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. Agora, é importante nos lembrarmos que Jesus fez esse discurso sobre o bom pastor depois da cura de um cego de nascença lá na piscina de Siloé, ou seja, depois de ter cuidado desse cego de nascença, que nunca tinha visto a luz do dia. Então Jesus deu a este homem a graça de ver aquilo que ele nunca tinha visto. Mas mesmo depois de ver esse cego de nascença curado, infelizmente as autoridades daquela época, as autoridades judaicas daquela época, ao invés de se alegrarem com o cego por causa daquela cura, expulsaram o cego, agora curado, da sinagoga. Então, Jesus, na parábola do bom pastor, vai falar dos mercenários. O mercenário que não é pastor, quando vê o lobo chegar, foge, porque ele não é o pastor das ovelhas. O que é o mercenário? Mercenário, queridos irmãos e irmãs, é aquele que é pago para fazer um serviço. Ou seja, alguém que trabalha numa empresa, se a empresa não for dele, ele pode até se preocupar com a empresa, mas nunca vai se preocupar como patrão. Como o empregado do pastor de ovelhas de uma fazenda nunca vai se preocupar com a criação da qual ele cuida como proprietário. Então Jesus diz: eu não sou um mercenário, eu sou o bom pastor e eu cuido
das minhas ovelhas, ou seja, Jesus curou aquele cego de nascença porque Jesus se importava com ele, Jesus se preocupava com ele e queria realmente fazer o bem àquele cego. Jesus é o bom pastor, e ele nos explica isso no Evangelho que nós vamos escutar no próximo domingo. Em primeiro lugar, conhecendo profundamente as suas ovelhas. Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Um pouco no trecho que nós encontramos também no capítulo 10 do Evangelho segundo São João, um pouco anterior ao Evangelho que nós vamos escutar no próximo domingo, Jesus diz que ele chama as suas ovelhas pelo nome. Que coisa profunda, né? Jesus conhece as suas ovelhas e ele chama pelo nome. Ou seja, Jesus conhece o seu nome, Jesus conhece o meu nome e nos conhece muito mais do que nós mesmos. Para parafrasear Santo Agostinho, que disse que Deus é o mais íntimo do que o mais íntimo de nós mesmos, é isso? Deus conhece coisas no nosso interior que nós mesmos não conhecemos. Jesus conhece tudo de nós. Eu conheço minhas ovelhas como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Se trata de um conhecimento profundo. Jesus sabe dos seus sofrimentos, conhece os sofrimentos da sua família e se preocupa com você. Ele te chama pelo nome, está agora talvez dizendo o seu nome, porque ele conhece o seu nome, mesmo que as pessoas conversem com você e não sabem o seu nome, Jesus sabe o seu nome, isso significa que ele sabe tudo da sua vida. Em segundo lugar, Jesus é aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas, é o que ele vai dizer no Evangelho no domingo que vem. Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Isso significa que ele não só já deu a sua vida por nós, lá no alto do Calvário, mas que ele estaria pronto a dar de novo a sua vida por mim e por você, para me salvar, para te salvar, para transformar as nossas vidas. Então você que está nos escutando, que não se sente amado, amada por Deus, pense nessas palavras de Jesus que você vai escutar na Santa Missa no domingo que vem. O bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. Não só já deu, mas ele está pronto a dar a sua vida por você, porque você é precioso, você é preciosa para ele. E em terceiro lugar, nós vamos escutar isso no Evangelho de domingo que vem, Jesus se preocupa também com aqueles que ainda não vivem como suas ovelhas, mas que são suas ovelhas. Vai dizer: eu preciso trazer ao redil aquelas ovelhas que ainda não vieram ao redil. Então, ele vai dizer que ele está pronto a ir ao encontro da ovelha perdida, daquelas que não escutaram ainda a sua voz. Outras ovelhas escutarão a minha voz e haverá um só pastor e haverá um só rebanho. Talvez você que está assistindo, escutando este vídeo, você é dessas ovelhas, que é a ovelha de Jesus, mas que não escutou ainda ou parou de escutar a voz do bom pastor. Saiu da intimidade profunda com Jesus e não escuta mais a sua voz, por isso que você está definhando, está aí morrendo de fome, está aí desesperado, desesperada, porque você parou de ouvir a voz do bom pastor, você parou de se colocar nos braços do bom pastor para que ele cuide de você. Por isso eu te convido, vou fazer isso também, mesmo como sacerdote que vai celebrar a missa no próximo domingo, vamos nos julgar nos braços do bom pastor e pedir que ele cuide de nós. O bom pastor é aquele que cuida de suas ovelhas, como ele cuidou do cego de nascença que ele curou lá na piscina de Siloé, perto do templo, na entrada do templo de Jerusalém, que ele cuide de nós, que ele possa te visitar nesse momento, neste fim de semana, neste próximo domingo, e possa fazer com que você experimente como é bom viver nos braços do bom pastor, escutando a sua voz e caminhando com ele em verdes pastagens. Deixo aqui a minha bênção a todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus assim o permitir. Bom domingo do Bom Pastor.